Olá, boa noite. Está começando o Jornal da Univate, segunda edição. Confira os destaques de hoje. O Hospital Bruno Borne elege novo presidente. Com a forte chuva dos últimos dias, sobe o nível do rio Taquari. E Lajeado foi classificada como cidade infestada pelo mosquito Aedes aegypti. O rendimento médio dos empregados domésticos cresceu 4,6% em 2015, na comparação com 2014, descontada a inflação, mostra estudo da Fundação Sistema Estadual de Análises de Estudo. Durante os 11 anos da pesquisa, os salários dos trabalhadores apresentam aumentos consecutivos. Os mensalistas com carteira assinada passaram de 40,9% em 2014 para 42,8% da mão de obra do setor em 2015. No caso das domésticas, sobretudo diaristas, 86,7% das que não têm carteira assinada também não contribuem para a Previdência Social. A cooperativa de Porto Alegre assumiu o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Grande maioria dos 69 funcionários devem continuar. O SAMU em Porto Alegre analisa quem vai fazer o serviço na região conforme a formação de cada candidato. Quanto à falta de repasses, o Estado deve quase R$ 1 milhão referente aos anos de 2014, 2015 e 2016. De acordo com informações do Concisa Vale do Taquari, ainda em abril viria um recurso referente a 3 meses de serviço de quase R$ 400 mil, o que amenizaria a dívida. O rio Taquari registrou aumento do nível depois das chuvas no final de semana. Em uma rua de Estrela, houve interdição. Quem traz as informações é Camila Diesel. Com as chuvas da madrugada, o nível do rio Taquari chegou a 16 metros aqui no Porto de Estrela. A chuva acumulada no final de semana, entre sexta e segunda-feira, foi de 94 milímetros. Não foram registrados grandes transtornos, somente no bairro Alto da Bronze, onde a rua Albino Francisco Horne esteve interditada, pelo menos até às 4 horas da tarde. Naquele ponto, os arroios Estrela e Boa Vista subiram e transbordaram. De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Carlos Brem, não há previsão de cheias. Se a chuva continuar nesse ritmo, nenhum transtorno maior deve ser registrado. Na medição das 4 horas da tarde, o nível do rio estava em 15 metros e 42 centímetros. Com imagens de Guto Dardi, Camila Diesel, para a TV Univates. A Prefeitura de Estrela recebe inscrições para processo seletivo de agente comunitário de saúde e concurso público para auxiliar de administração. Nos dois casos, o cadastro pode ser feito até 9 de maio. Para agente comunitário de saúde, são 7 vagas e o salário é de R$ 1.197. Já para o cargo de auxiliar de administração, há uma vaga e o salário é de R$ 1.819. Inscrições podem ser feitas pelo site unars.com.br. As provas escritas serão aplicadas no dia 28 de maio. A seguir, mosquito Aedes aegypti em Lajeado. Interessados em participar do processo seletivo para intercâmbio na República Tcheca ou para a Bolsa de Estudo na China, podem se inscrever para a prova de proficiência em inglês. A prova ocorre na próxima segunda-feira, dia 2 de maio. Essa será a última prova de proficiência em inglês oferecida pela Univates antes do término do prazo de inscrição de intercâmbio para esses dois locais. As inscrições devem ser realizadas até quinta-feira, dia 28 de abril, por meio do e-mail aai@univates.br, solicitando a participação no teste. Quem comprar no comércio de Lajeado pode participar da campanha Minha Mãe é 1000, da CDL Lajeado. A promoção vai sortear R$ 8.000 em vales compras. 110 empresas participam da campanha. Vão ser 10 vales compras para os consumidores que comprarem a partir de R$ 50. Os clientes vão receber seladinhas que devem ser cadastradas no site da campanha até o dia 12 de maio. A 16ª Coordenadoria Regional de Saúde classificou Lajeado como município infestado pelo mosquito Aedes aegypti. Neste ano foram encontrados 9 focos, com 23 larvas nos bairros Moinhos, Florestal, Campestre e São Cristóvão.
O Vale do Taquari era uma das poucas regiões do estado ainda sem a classificação de infestado. Nas últimas semanas, Estrela e Teutônia entraram para a lista e agora também Lajeado. Nesse momento, nós vamos articular com mais força um comitê municipal de microcefalia e um comitê municipal de combate à dengue, né? Vamos ter que reordenar nossas ações, buscar um trabalho intersetorial, reforçar os trabalhos de limpeza de terrenos e outros tipos de limpeza pública, aumentar o trabalho de fiscalização e de combate ao mosquito, junto com os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde, e, eventualmente, começar a aplicar o decreto que nos permite, inclusive, multar proprietários de terrenos ou casas que não tomarem as medidas cabíveis. Uma das próximas ações é a remoção das armadilhas. Uma vez que não há mais necessidade de pesquisa, sendo que o município é considerado infestado. Seguem as visitas aos pontos estratégicos, elas seguem normalmente. E a partir de ontem já começamos com um levantamento de um LIRA, que é o levantamento de índice rápido, onde vão ser visitados novamente 5% dos imóveis, para determinar o real grau de infestação que o município se encontra no momento. Essa orientação vem do Ministério da Saúde. No final do mês de junho, novas orientações devem ser passadas ao município. O secretário da Saúde aponta uma das possíveis causas do aumento de focos na cidade. Nós temos a 386, né? Então a BR, onde nós temos uma circulação de pessoas de Santa Rosa e região para Porto Alegre e vice-versa. E essas duas regiões, a região noroeste do estado e Porto Alegre, a grande Porto Alegre, estão infestadas. Então, eventualmente, o Aedes pega uma carona, né, involuntariamente nos veículos e acaba desembarcando aqui, né, e se procriando aqui. Então, isso é um dos fatores muito presentes, assim, por que nós temos tanta infestação aqui. E é bem flagrante, assim, que a gente percebe nos focos, né, uma certa proximidade da BR-386 e da RS-130, né? São os bairros que estão mais atingidos, Olarias, Florestal agora, São Cristóvão, né? São bairros que têm esta circulação grande de veículos de fora. A última amostra positiva foi encontrada numa casa do bairro Florestal, na rua Ernesto Berner, no dia 19 de abril. Segue até amanhã a segunda jornada do Empreendedor de Lajeado. Hoje à noite tem a palestra Cenários do Empreendedorismo com André Arndt, às 7h30 no auditório do Tecnovates. Em seguida, às 8h, tem a palestra com o coordenador do Procon de Lajeado, Pedro Bezerra. Rodada de negócios encerram as atividades da noite. Mais informações pelo e-mail jornada.empreendedor@lajeado.rs.gov.br. E a seguir tem previsão aqui no Jornal da Univates. Volto já. Univates e Bradesco fecham parceria de financiamento para alunos. Podem se candidatar estudantes de todos os cursos de graduação da Univates. Todo o processo de análise de crédito, simulações, análise de documentação e contratação será feito pelo banco, sem envolvimento da Univates. Para encaminhar o financiamento, os candidatos devem apresentar declaração de aptidão feita no Universo Univates. Além disso, o estudante deve apresentar uma lista de documentos que está disponível no site univates.br. A Associação Simão Bolívar reúne catadores de lixo do bairro Santo Antônio de Lajeado. O local não é muito aconchegante para acolher os pequenos, mas um grupo de estudantes da Univates resolveu ajudar a associação como trabalho para a disciplina de empreendedorismo. Eles colocaram um piso de concreto no espaço onde as crianças brincam. Nos banheiros foi feita a pintura das portas e também instalação de luz. Eles arrecadaram alimentos, roupas, brinquedos e móveis para doação. Ao todo, R$6 mil foram investidos e 50 pessoas participaram da mobilização. Agora você confere o comentário de Matheus Dalma sobre o discurso da presidente Dilma Rousseff na Conferência da ONU. Olá, boa noite. Na última sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff discursou em Nova York em mais uma conferência da ONU e reinava grande expectativa a respeito do que ela iria falar lá. Muito se especulava a respeito da presidente aproveitar aquela ocasião para denunciar a argumentação que o governo federal vem utilizando de que o processo de impeachment aqui no Brasil vem sendo algo ilegal, que não tem comprovado o mérito da acusação de crime que a Câmara deveria ter analisado na semana anterior.
pois, para surpresa de muitos, o que a presidente Dilma Rousseff falou naquele evento acabou sendo uma fala, um discurso que diz respeito à figura do chefe de Estado e não necessariamente à figura do chefe de governo do país. Muita gente fica na dúvida sobre qual a diferença entre ser chefe de Estado e chefe de governo, funções que num regime presidencialista são exercidas pela mesma pessoa, e naquele evento a presidente Dilma Rousseff, por estratégia do governo, decidiu que era hora de ser tão somente a chefe de Estado, aquela que representa o país no exterior, que assina os contratos internacionais e que transmite a imagem de estabilidade do país perante a comunidade internacional. A presidente Dilma optou por deixar bastante claro que o Brasil estava lá para assinar um tratado a respeito do tema que a Conferência da ONU se reuniu, e o único e breve comentário feito sobre a política interna brasileira foi apenas no sentido de reafirmar que o Brasil tem tradição democrática, tem uma sociedade civil democrática e, como tal, deveria ser visto pela comunidade internacional. A postura de chefe de governo que se defende do processo de impeachment através da argumentação da inconstitucionalidade ou então do golpe relativo ao impeachment ficou restrita para as entrevistas que a presidente deu após o evento para a imprensa internacional, que aí entrevistou a presidente como uma chefe de governo e não como chefe de Estado. Então lá a gente pode ver a figura da presidente ocupando aquele espaço que muitas vezes a gente esquece que o presidente também tem que ocupar, que é a de simplesmente ser um chefe de Estado. Eu volto na terça que vem com mais comentários sobre história, política e relações internacionais. A Receita Federal recebeu mais de 16 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física. O número representa quase 60% dos 28,5 milhões de documentos previstos para esse ano. O prazo de envio termina na sexta-feira. Quem não entregar está sujeito a multa. Amanhã o dia pode começar com chuva fraca na região, porém uma massa de ar seco e frio ingressa no estado e permite que o sol apareça entre nuvens. O frio persiste ao amanhecer e à noite, já à tarde será amena. Em Lajeado, a temperatura fica entre 8 e 18 graus, em Antagorda entre 6 e 16. Já na cidade de Taquari, a mínima deve ser de 7 e a máxima de 17 graus. A seguir, conheça o novo presidente do Hospital Bruno Born. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTAS, informa que o sistema Mais Emprego do Ministério do Trabalho e Previdência Social está instável em todo o país, devido a uma atualização no sistema de dados. O sistema é operado nas agências do Cine para a prestação dos serviços de intermediação de mão de obra e encaminhamento do benefício do seguro-desemprego. A Dataprev e o MTPS estão trabalhando para estabilizar o sistema, mas ainda não há uma previsão de quando vai voltar a operar. Foi eleita ontem a nova diretoria do Hospital Bruno Born de Lajeado. Depois de 6 anos, Claudinei Fracaro deixa o comando da entidade. O engenheiro civil João Batista Gravina assume a presidência. Entre os desafios da nova gestão do Hospital Bruno Born, uma dívida de 23 milhões de reais. Mas o presidente empossado afirma que a situação está sob controle. A dívida do hospital vem de um fato que é sabido de toda a comunidade, que é a dificuldade do Estado em repassar os recursos, do SUS de reajustar as tabelas. Nós trabalhamos 75% SUS. Então, essa é a nossa grande dificuldade. O mandato do novo presidente tem duração de 2 anos. Entre as metas da nova diretoria está a acreditação profissional. Os hospitais hoje têm que se fazer uma acreditação nacional por órgãos fiscalizadores, porque as agências que repassam recursos vão começar a remunerar em função das acreditações dos hospitais. Então, essa é uma nossa meta agora nos primeiros momentos. Tá? A outra nossa grande meta é transformar o hospital, e já está em andamento, o hospital escola, em parceria com a Univates, e
com as residências médicas e residências multidisciplinares que já estão implantadas e que nós estamos implantando agora para o próximo biênio. Gravina é membro da diretoria do hospital há 12 anos. Essa é a primeira vez que o engenheiro civil assume a presidência da instituição. Eu tenho uma pequeninha parcela de contribuição na transformação daquele prédio na Júlio de Castilhos, né? Que a gente, quando entrou, ainda estava um buraco a 6 metros de profundidade da rua Júlio de Castilhos. E a gente olha hoje, tem um edifício de 18 andares praticamente pronto. A nossa meta, então, é terminar esse prédio, fazer ele funcionar, ele já tem uma parcela funcionando, agregar novos serviços para que o hospital consiga aumentar o seu superávit e reinvestir em saúde. O Jornal da Univates termina aqui. Amanhã tem mais informação a partir do 12:15. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite.